a abrir por gentileza a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 3 e 4. Gálatas, capítulo 1, versos 3 e 4. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida. E o texto sagrado diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meu Deus, nós oramos e pedimos que haja não apenas orientação divina, mas a condução do alto, a aplicação do Teu Espírito. Te pedimos, ó Deus, que mais do que um protocolo de reunião e de culto, possamos de fato não só meditar, ponderar no que a Tua palavra diz, mas abertos, receptivos a ela, sermos orientados, educados, corrigidos, estimulados pela Tua palavra, que ela cumpra o Teu propósito no íntimo de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, logo nessa introdução, nas palavras iniciais de saudação, ele não apenas deseja a graça e a paz da parte de Deus o Pai e de Jesus, mas quando menciona Jesus, ele diz o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo, a entrega que ele faz de si mesmo, tem um motivo: resolver, o problema do pecado. Mas o texto nos mostra que ele não parou na questão dos pecados. O texto continua e diz assim: para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A expressão aqui traduzida, livrar, na Nova Almeida Atualizada, ela aparece na Almeida Atualizada como desarraigar, o que significa arrancar desde as raízes. Mas a palavra em si significa arrancar e tirar, Ela também era usada para falar de libertar, de livrar alguém. Então a tradução livrar, ela também cabe muito bem. Mas essa ideia de desarraigar, que significa tirar desde as raízes, me chama a atenção, porque o plano e o propósito de Deus, além de lidar com a questão do pecado, é nos levar a um lugar onde nossas raízes não estejam nesse mundo. Em Isaías, no capítulo 53, que é uma profecia messiânica, um texto que fala a respeito de Jesus, diz que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E eu acho muito interessante a aplicação dessa terminologia, raiz de uma terra seca. Qual o propósito e a função da raiz para a planta? Extrair da terra os nutrientes necessários. Mas quando falamos de uma terra seca, ela não tem muito a oferecer. E quando a Bíblia fala de Jesus numa raiz, como uma raiz em terra seca, significa que os seus recursos não vinham de baixo. Suas verdadeiras raízes estavam em Deus. E essa é a forma e a maneira como eu e você devemos viver. Algo que realmente gera preocupação no meu coração, preocupação no sentido pastoral, de poder oferecer orientação prática, é que a gente entenda que Jesus não veio tratar somente com a questão do pecado, mas aquilo que a gente pode falar, os seus derivados, seus correlacionados, o que envolve um ambiente pecaminoso, que a Bíblia chama de mundo. Quando a Bíblia fala do mundo, não está falando de um lugar geográfico, está falando de um sistema, Está falando de um sistema que tem suas estruturas, seus valores. E em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, orando não só pelos seus discípulos diretos, imediatos da época, mas também por cada um de nós, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Jesus não estava dizendo que eles não estavam, mas ele diz que eles não pertenciam, Tanto que no verso 15 ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, o mundo não é o lugar que eu e você deixamos geograficamente falando, mas é um lugar que mesmo estando, nós não pertencemos. No verso 16 ele repete: eles não são do mundo, como eu também não sou. Honestamente, quando eu era garoto, me parece que falava muito mais na igreja, nos púlpitos, sobre a questão do mundo do que a gente ouve falar hoje em dia, E nós precisamos olhar para as advertências que a palavra de Deus nos faz. Nós fomos claramente desarraigados desse mundo no sentido de pertencer, mas não tirados, porque precisamos não apenas conviver aqui, mas precisamos fazer diferença.
né? Jesus disse que nós somos a luz do mundo, que nós somos sal da terra. Então, a ideia de tirar não pode ser a perspectiva geográfica. A igreja já trabalhou nesse formato, que é um dos extremos no passado. Então, criando mosteiros, monastérios, onde vamos nos refugiar, vamos surgir desse sistema, vamos criar nossa própria bolha. E esse não é o plano e o propósito de Deus, porque a retirada do mundo não é geográfica. Senão nós não podemos ser luz e não podemos ser sal. No entanto, muita gente, em nome de não podemos sair porque temos que influenciar, trocam o seu lugar de influência, né, de influenciadores por influenciados. E começa a se moldar a um sistema no qual eu e você não podemos de forma alguma nos ajustar. Em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz que eu e você precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Interessante que essa declaração, né, ela é feita logo depois de dizer: não vivam conforme os padrões desse mundo. Outra tradução diz: não vos conformeis. Se conformar não é apenas aceitar, né? É tomar forma, é tomar o molde. Então, nós nem podemos nos ajustar a esse sistema e nem podemos abandonar o lugar geográfico. Nós precisamos estar sem ser do mundo, exercer influência sem ser influenciado. Isso vai requerer de nós a capacidade de um certo equilíbrio. A gente percebe, né, que é inevitável conviver com realidades do mundo. O que a gente não pode, né, é permitir que a realidade do mundo invada o nosso ambiente, os nossos valores. Então, por exemplo, alguém fez uma distinção. Para que o barco tenha a sua funcionalidade, ele precisa estar na água. Mas se a água estiver dentro do barco, o barco vai ser comprometido, né? Então o barco está na água, está tudo bem. Mas quando você começa a ter água dentro do barco, né, ele perdeu completamente o seu propósito e ele vai sucumbir. Quando nós falamos dos cristãos, os cristãos precisam estar no mundo. Mas o mundo não pode estar na gente. Dá para entender a diferença? Então eu quero, em primeiro lugar, abordar um pouco, né, o elemento de ensino bíblico sobre a questão do mundo. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração e um chamado aos cristãos que a gente precisa levar em conta. Escrevendo aos Coríntios, né, ele diz no capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 9: na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. No verso seguinte, o 10, ele diz: refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Verso 11: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Basicamente o que ele está dizendo: é impossível a gente não ter contato com pecadores. Ele diz: nós estamos no mundo e vamos lidar com gente que é governada por esses padrões. É por isso que nós temos que ser luz e sal para eles. Mas gente que alega ter saído de lá, está no nosso meio. Mas o mundo veio com eles. Paulo diz: abra o seu olho, preste atenção, porque isso é problema. Evidentemente, precisamos transbordar manifestações práticas da piedade, socorrer, né, as pessoas necessitadas, demonstrar amor, né, misericórdia, transbordar caridade, mais do que mera ação social. Mas a Bíblia diz que tão importante quanto, e tão verdadeira religião quanto, guardar-se incontaminado do mundo, porque esse sistema contamina. Ou seja, a igreja ou o cristão que tirou os olhos de Jesus e começou a flertar com o mundo, está gerando ciúmes no Espírito Santo, porque são incompatíveis. Ou você vai estar amigo de Deus, inimigo do mundo, ou amigo do mundo, inimigo de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos um comentário de alguém que era um dos seus cooperadores, um dos seus obreiros, e se perdeu nessa advertência. Advertência bíblica que é repetida, é recorrente: não ame o mundo, não se deixe atrair, não estabeleça amizade, não se deixe enganar. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,10: porque Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, né? Amando esse mundo. Quem era Demas? Se você olhar Colossenses capítulo 4, verso 14, Demas, ele está citado junto com Lucas como um dos cooperadores de Paulo. Em Filemão, no capítulo 24,
não só Demas está relacionado juntamente com Lucas, entre os colaboradores, mas também com Marcos, né, com Aristarco. Então era um dos cooperadores de Paulo. Mas ele disse: se perdeu. Passou a ser atraído, seduzido por um sistema, pelos seus valores, e que, embora não seja o pecado em si, é governado, né, por essa maneira de pensar. É o que nós podemos classificar de um sistema pecaminoso. Colossenses, no capítulo 3, no verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Quando ele diz pensem, a ideia do pensar, e é por isso que eu li o verso primeiro, está relacionado com o buscar. Porque se você ler só Colossenses 3:2, sem todo esse contexto bíblico que nós vamos apresentar, pode ser ou parecer para alguns que a Bíblia está dizendo: olha, só preocupa com o que é celestial, ignora o resto, não pense em nada aqui na terra. Mas essa ideia de pensar, daquilo que ocupa o seu pensamento, que toma e ganha espaço terreno naquilo que você pensa, no que você sente, no que você projeta, está relacionado diretamente com o verbo buscar. Eu e você devemos ser orientados por aquilo que é do alto, por aquilo que é celestial. No verso 3 ele diz: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. No Antigo Testamento, Deus, por meio de Moisés, promove o conceito de uma casa. No livro de Hebreus nós vamos perceber que há toda uma simbologia por trás da casa edificada, e que isso figura a verdadeira casa que espiritualmente Deus está edificando. Quando Deus dá orientações a Moisés sobre o tipo de material, a planta, o desenho, como será feito, entre outras coisas, né, ele pede que sejam trazidos os melhores artesãos, os camaradas mais habilidosos nas artes manuais de confecção, do uso, desde a aplicação de joias, de costura. Mas Deus fala de dois, que eram os principais na nação: Bezaleel e Aholiabe. Mas não bastasse serem os melhores, Deus diz: eu vou enchê-los do meu espírito. Eu vou enchê-los de sabedoria e habilidade para que eles possam executar o projeto. Basicamente eu fico tentando imaginar, perspectiva humana, não o plano espiritual, o que eram aquelas confecções. A tenda tinha 4 coberturas diferentes, todas elas confeccionadas não só com o melhor da arte humana, mas de algo sobrenaturalmente capacitado. Eu fico tentando imaginar, na perspectiva de artesanato, de uma obra confeccionada com as mãos, qual era a beleza daquilo. Mas sabe o que é curioso? O tabernáculo era móvel. Ele se estabelecia por onde eles iam passando. Ou seja, toda aquela beleza, ela estava nas paredes de cima, porque não estavam presos no chão, mas principalmente na cobertura. Agora o chão, Deus nunca mandou fazer nada. A tenda era estabelecida onde passava. Então se você entrasse na casa de Deus olhando para baixo, não tinha beleza nenhuma. Se você quisesse encontrar beleza, teria que olhar para cima. Eu acho que a mensagem está sendo dada desde o início, né? Deus está dizendo: não procure nada que enche os seus olhos aqui na terra. Deixe os céus fazer isso por você, encher o seu coração. Nós não estamos falando de cristãos que reduzem o cristianismo a um simplismo absurdo e entram num padrão de mediocridade e não querem fazer diferença. Mas mesmo fazendo diferença, eu vejo muitos estão pregando: não, nós estamos aqui para fazer diferença. E isso virou uma desculpa para mais se misturar do que fazer diferença. Então nós vamos ter que saber adequar isso. E quando falamos de espiritualidade, o coração, a mente precisa estar nos céus buscando a Deus. Mas quando falamos de pragmatismo cristão, os pés precisam estar na terra. Aí eu fico olhando para alguns crentes: não vou fazer seguro no carro porque eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu só não confio nos outros motoristas. Há elementos que vão simplificar a sua vida, e eu acho que a gente não precisa olhar para eles como contraditórios. Outro dia alguém falou para mim, eu falei: olha, seria bom que você estivesse organizando a sua vida, principalmente, estava começo da jornada, a pessoa já planejando ter filhos. Falei: principalmente se organizar para ter um bom plano de saúde antes do parto. Ele falou: não, eu estava lendo na Bíblia, né, que Asa não foi atendido por Deus porque procurou os médicos. Falei: não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor porque confiou nos médicos. O elemento é confiança.
Então, assim, a gente precisa conseguir não abandonar a espiritualidade, nem o pragmatismo. Porque eles não precisam ser divergentes, excludentes, né? Nós podemos nos relacionar bem com eles. E quando a gente fala a respeito dessas coisas, parece que o crente, ou ele vai viver num extremo, só o natural, sem sobrenatural, ou ele quer viver só do sobrenatural, sem natural. Mas a Bíblia mostra que você está relacionado diretamente com esses dois mundos e ambientes. Se você vai levar em consideração o que a Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 18, de 1 a 5, você vai descobrir que quando Paulo chega em Corinto, ele se dedica durante uma temporada ao seu ofício como fabricante de tendas. Está construindo, fabricando as tendas, vendendo, negociando. Paulo fala várias vezes, minhas mãos proveram o meu sustento. Mas a Bíblia diz que quando Timóteo e o resto da equipe chega, Paulo se dedicou integralmente à pregação da palavra. Porque agora tem a equipe que ajuda a dar manutenção no negócio, que está botando pão na mesa. E Paulo diz, agora gerenciando isso, eu posso me dedicar integralmente. Mas a igreja começou a desenvolver mentalidades como, ou é uma coisa ou é outra. Deixa eu dizer uma coisa, seu trabalho é tão santo quanto o meu ministério de tempo integral. Porque a Bíblia diz, tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E se você olhar o contexto, ele está dizendo que o servo tem que servir não o seu Senhor, mas fazer como para Jesus. Você consegue imaginar se o nosso nível de produtividade, dedicação, excelência no trabalho fosse de todo dia entrar e dizer, tudo isso que eu vou fazer aqui é para Jesus? A gente seria os melhores em tudo que nós fazemos, gente. Agora, qual o problema? É que você vê hoje em dia empresários cristãos dizendo que não quer mais contratar, empresários cristãos dizendo que não quer mais contratar empregado cristão, porque abusam. O irmãozinho está me dando ordem porque nós somos irmãos. Não, aqui dentro sou seu patrão, você é meu empregado, né? E tem gente que assim, em vez dele ser o que mais se dedica, é o que mais folga. E de repente nós temos algo que se torna contraproducente ao bom testemunho do Evangelho e ao que Deus planejou de nós. Então a gente precisa parar de separar demais o que é espiritual, sacro de um lado, né? O que é secular do outro, e entender que há um equilíbrio e dá para manter a cabeça lá no céu, mas o pé aqui no chão. Essas coisas não precisam ser contraditórias. Quando falamos da vinda de Jesus, eu sempre digo para todo mundo, eu preciso viver pronto, no estado de prontidão, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Mas eu preciso trabalhar como se ele não viesse em nossa geração. Porque alguns começaram a dizer, Jesus está voltando. Gente, quando eu era adolescente, então vamos voltar lá para a década de 80. A igreja falava, pregava, ensinava e cantava sobre a vinda de Jesus muito mais do que hoje. E o assunto veio com tanta força que eu lembro que eu e outros amigos adolescentes, a gente dizia assim, ir para a faculdade para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente não negociava era quando a gente dizia, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a gente dizia, só espera a gente casar. Como se fosse possível você ter condições de casar sem estudar e trabalhar. Como é que vai sustentar a família depois? Né? Mas de alguma forma eu olho e falo, poxa, tem que dar um desconto. É nos adolescentes, com todo respeito aos presentes, cabeça de vento, quem não está maduro, preparado. Agora o que eu não entendo é o camarada que já é adulto, amadureceu e continua com a mesma cabeça. E Jesus está voltando e não faz nada. Né? O apóstolo Paulo, que foi o cara que pregou a vinda de Jesus, que dizia, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Então, eu vivo no estado de prontidão, ele volta a qualquer momento. Mas eu trabalho como se eu tivesse todo o tempo do mundo, dizendo, eu tenho que fazer o máximo antes que ele venha. Agora, para alguns, se você está falando da vinda de Jesus, é porque não quer trabalhar. E se está trabalhando, é porque Jesus não vai voltar. Essas coisas não podem ser excludentes. A gente precisa conseguir combiná-las, né? Trazer harmonia nisso tudo. E eu vejo nos cristãos em geral uma inclinação aos extremos. Ou alguns se tornam muito mundanos, ou exageradamente espiritualizados. E a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio, né? Entre a mentalidade celestial focada naquilo que é do céu e o pragmatismo cristão com os pés no chão. Onde a gente esteja no mundo, mas não seja do mundo. Onde a gente influencie, mas não é influenciado. E onde a vontade de Deus, na oferta do plano de sacrifício de Jesus, se cumpra, né? Que é qual? Que não apenas Ele trate com a questão dos pecados, mas nos livre desse sistema.
né? Nós precisamos viver uma vida guardando-nos incontaminados de um sistema pecaminoso. Os crentes estão literais demais. Hoje em dia, boa parte das discussões que as pessoas fazem, que isso aqui é pecado ou não é pecado? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisa que não é pecado, gente, mas não convém. Porque pode ser mal vista, pode ser mal entendida. Há outros desdobramentos, há uma macrovisão maior. E quanto mais sintonizados nós estamos com o plano e o propósito de Deus, né? Acredito que de uma forma mais sábia, diferenciada, nós passamos a viver. E eu quero te encorajar a isso em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus.